Tô bem. Sessão 555, 27/9/2024, 11h24. Partiu Sala Branca. Deixa eu apagar a luz aqui, peraí. Partiu apagar a luz, partiu Sala Branca. Você pode fazer a pétala e esperar. Tá. Por enquanto eu tô só escutando uma vibração, sabe? Como se fosse aqueles. Eu não sei, tipo aqueles cantos que vem da garganta, assim, dentro de um negócio que tem eco. Aí por enquanto eu tô só escutando isso, é uma vibração assim que vem e bate no corpo também. E agora ver mesmo eu não tô vendo nada, não. Eu tô vendo só na tela mental uma imagem, que é meio esquisita, um par de asa de pegando fogo, assim. Mas não tem mais nada, sabe? Aí eu vou fazer a pétala, mas eu acho que é melhor esperar mesmo. Porque antes eu não tava sentindo nada, pelo menos agora eu tô sentindo alguma Você coisa, viu né? aí um Ou par tá de vindo. asas pegando fogo, então. Uhum. Eu tô tendo dificuldade de fazer a pétala, porque veio uma pressão no meu frontal agora. Eu acho que eu tô tensa. Peraí, eu vou tentar respirar, pronto. Isso. Eu tô com dificuldade de concentrar na, na- nas pétalas, assim, pra sala branca e tal, porque realmente a vibração parece eletricidade, sabe? Aí fica difícil de eu me controlar. De eu ficar imaginando alguma coisa, porque eu fico prestando atenção no que eu tô sentindo no corpo. Entendi. Mas eu acho que vai ajeitar. Senão você vai ter que fazer uma bilocação para parar de sentir isso. Talvez. Nossa, tá difícil de ignorar, viu? Assim, tá bem difícil de ignorar. E eu tô tentando bilocar também, ao mesmo tempo, assim, tô tentando. Beleza. O importante é você ficar mais um tempo É que a aí. impressão que eu tenho é que alguém, tipo assim, tem alguém mexendo na minha coluna, assim, na base da coluna, na lombar. A impressão que eu tenho é isso, porque esquentou só nesse lugar. E eu tô com uma sensação muito esquisita, tipo como quando um tecido, assim, a carne, ela é anestesiada e que depois ela é cortada, sabe? É meio Sei. esquisito eu falar isso, assim, eu tô falando o que tá vindo, depois, sei lá, se quiser cortar esse começo e só deixar a sessão, deixa, mas eu tô falando porque, sei lá, às vezes eu acho que falando vai desenrolando, sabe? Sim. Tá. E agora eu tô sentindo um cheiro esquisito, cheiro de formiga. Assim, sabe quando a Hum. cabeça, você fica com a cabeça pra baixo, a cabeça fica cheia de sangue? A impressão que eu tenho é essa. Não é que não tá doendo, sabe? É umas sensações esquisitas que eu tô sentindo no corpo. Parece as repercussões físicas sobre realmente alguma coisa que. Tá parecendo uma repercussão física, assim, que Sobre o acontecia corpo bem no mesmo. comecinho. Hum. É, bem no comecinho, antes, quando eu fazia sessão, aí depois parou. Pronto, eu acho que acabou. Eu tô me vendo dentro do meu símbolo e na sala branca. Veio uma frase na minha cabeça, mas eu vou esperar pra ver se eu vejo alguém, tá? Assim, pra ver se eu vejo alguém ou se é isso mesmo. Pra não começar e depois ficar. Beleza, pode ter certeza então. Buscadores, uma pausa breve aqui no vídeo para a gente falar sobre o PCE Plus, nossa plataforma de streaming, onde a gente disponibiliza nosso acervo de sessões de forma independente, sem essa neura do algoritmo, onde a gente pode dizer o que a gente quiser, tá certo? Só em 2023 nós já publicamos mais de 300 horas em sessões. Isso dá mais ou menos 12 dias ininterruptos de material para vocês estudarem. Fora os extras do Clube da Compreensão Cósmica, as aulas, os reacts, os causos astrais, são muitas coisas que disponibilizamos para vocês por lá, certo? Então, se você gosta do nosso trabalho,
se você quer ver o projeto se manter, se você quer que o projeto se expanda, se você quer ver mais vídeos aqui no YouTube, considere apoiar-nos por lá também, para fortalecer a nossa egrégora, para a gente crescer, porque temos muitos projetos para colocar aqui em prática, tá certo? Então, esse era o recadinho. Todo mundo que está assinando a plataforma já viu essa sessão antes, tá? Então, aproveite você também e faça parte dessa egrégora, beleza? Então, bora pro vídeo. Tem alguém conversando comigo, mas eu tô tentando conectar pra ver quem é, pra entender direito o que tá falando. Queria muito entender direito o que ele tá falando, mas eu entendo só uma palavra ou outra. Tá, vamos esperar. Uhum. Mas parece que é um tema meio que do ocultismo, sabe? Pelo ah, arquétipo, assim, que tá se formando, o jeito que ele fala, parece um jeito meio arrastado, assim. E ele não aparece direito, sabe? Fica vindo e voltando na minha tela mental. E as palavras, assim, que ele já soltou. Eu quero ver se é isso mesmo. Ele tá falando de simbologia de um monte de coisa, sabe? Só que, assim, tá muito baixinho, tá... Apareceu mais alguém aqui. Tem dois agora. Só que eu não consigo ver, entendeu? Mas eu sei que tem dois. Certo. Eu acho que um faz um contraponto pro outro, sabe? Acho que tem a ver com algum tipo de contraponto mesmo. Tá, entendi. Acho De que. equilíbrio, alguma coisa do tipo, assim, pelo Tá, que eu tô entendendo. tá. O que, que o outro tá fazendo assim? Só apareceu e tá quieto ou tá também. Não, eles estão. Tinha um falando umas palavras assim ao meu redor, né? Tipo, rodando ao meu redor, falando umas palavras. Aí esse outro apareceu. Aí tá um arrodeando o outro, assim. Eles estão um rodando em torno do outro, assim. Só que o outro não falou nada, só um que falou. Eu tô observando ainda. Certo. É engraçado porque tem hora que eu acho que eles não são. Tem hora que eu acho que eles não têm uma forma física, sabe? Que parece uma fumaça. Tem hora que eu acho que eles têm uma forma. Aí tem hora que eu acho que eles estão em todo lugar. E tem hora que eu acho que eles estão concentrados assim na minha frente. Eu tô. Ó, agora eu tô vendo o Ahmed. Do meu lado, né? Apareceu. Eu tô vendo o Ilíade também. Do outro lado. Ele perguntou se eu tava com saudade das sessões antigas, assim. Que tá, tá bem no estilo das sessões antigas, assim, que eu demoro. Mas tá bem dentro do prazo ali. Hum. Ele tá falando que é uma espécie de
não distração, sabe? É como se fosse uma distração, mas é colocar o meu foco em um lugar enquanto eles mostram essas imagens, para a conexão ser feita, tipo, por outro lugar, e para que eu permita essa conexão, porque eu ainda tenho muito a aprender sobre o controle. Não que o controle seja ruim, mas às vezes ele vai de encontro com o meu objetivo, assim, vamos dizer assim. Eu tô com o objetivo de fazer sessão, mas o meu próprio controle não me deixa fazer a sessão. Entendi, entendi. É como se eles tivessem que encontrar, tipo, um jeito de contornar, principalmente para quando vai falar de algum assunto que eu fico mais desconfortável. Que eles estão procurando, né? É, o Ahmed, eu acho que ele tá transmitindo a mensagem desses dois, porque agora eu tô ouvindo a voz dele no lugar de eu ouvir a estada que eu tava ouvindo, sabe? Ele tá ajustando, ele tá transmitindo. É, acho que ele tá sendo ajustador e é mais fácil eu escutar ele. Aí ele tá me falando que o tema já foi falado várias vezes, mas eu não falei nenhuma vez. Justamente, ele falou que esse é um exemplo, assim, do medo, né? Do medo que é a raiz do controle. E aí ele tá repetindo, você não vai falar, não? É que eu acho, o que ele... Porque, Você tá é o resistindo, né? não, é o seguinte, Hum. é porque na hora que eu vi aquele monte de coisa, a asa pegando fogo, o cara me arrodeando, não sei o que, mas lá eu, eu fiquei pensando que diabo é isso? Ah, agora que tá tudo Entendi. mais normal, aí dá meu valor. É. Foi a simbologia envolvida, sabe? Ele falou que eu, eu não consigo falar. Deixa eu respirar. Ele falou que o tema é a simbologia do sacrifício. Cara, é. Diz ela rindo, né? Pronto, falei. Agora vai. Entendi o problema. É. É, porque realmente. Ele falou assim, agora que você falou, não tem mais volta, né? É, é. Que É eu por tava isso o segurando pra ver se eles controle é trocam. resistência. É. Ai, Jesus. E aí, por isso que apareceu os dois na minha frente, né? Que é representando a dualidade e o equilíbrio. Tô ficando sem- Eu vou falar, tá? Só tenho que Não, pode respirar. falar. É, não, vai dar certo. Solta sem medo. Aí ele disse que primeiro ele vai começar com a definição, né? Que o sacrifício é algo que a gente faz considerado como além da nossa capacidade, além do que faríamos normalmente, algo impossível ou quase impossível.
Aí ele fez uma pergunta, então, não poderia o sacrifício ser considerado um milagre? Aí eu fiquei incomodada com isso, né? Óbvio e evidente. Mas eu acho que é mais para mexer comigo, assim, com a minha dualidade, sabe? Mas eu não concordo. Assim, para mim são duas coisas diferentes, né? Aí ele falou que esses dois que esses dois que estão na minha frente, assim, se eu quisesse, eu podia considerar como sacrifício e o milagre, né? É meio difícil de fazer essa associação na minha cabeça, mas eu vou tentar ficar mais neutra e Certo. conversar sobre isso no pós. Ah, entendi. Você quer deixar, você tá querendo deixar a mensagem vir. Eu não sei se vai vir uma mensagem, ou se, tipo assim, eles estão me provocando pra eu falar alguma coisa, pra eles falarem É, alguma porque eu coisa, eu não acho que é sei a qual vai mesma ser o coisa. É, formato. eu tô achando que no fim é isso, entendeu? Não tem problema Uhum. ser isso. Hum. Aí, enfim, vendo como mexeu comigo, né? Ele falou que existem pequenos sacrifícios e pequenos milagres, grandes sacrifícios e grandes milagres. Alguns podem ser explicados e outros não. Alguns são considerados obras do divino e outros obra, né, do profano. Por que que ele fez essa associação? Eu perguntei, né? Porque normalmente é considerado, é algo além da nossa capacidade. Então, quando acontece algo bom, que é inexplicável e além da capacidade que uma pessoa pode fazer, né? Pode realizar, é considerado um milagre, um pequeno milagre. Quando é feito algo muito ruim, além da capacidade, né? Algo ruim, ele tá querendo dizer que algo que fere, né? Fere a vida, que fere, que supera as barreiras. É porque eu que tô atrapalhando, que a minha associação de sacrifício tá diferente da que ele quer explicar, eu acho. Porque ele falou que sacrifício não é só você matar alguém ou morrer, sabe? É você fazer algo além da sua capacidade, é algo que você achou que não iria fazer, que não poderia fazer. E aí ele pergunta se não é isso um milagre também. E tipo assim, sabe, minha cabeça tá travada aí. É por isso que eu acho que eu tenho que ficar mais neutro pra ele poder passar, porque Eu tô entendendo a se, lógica. se ele Vamos. tá querendo me convencer assim, tá meio difícil, entendeu? Entendi, mas vamos dar uma. Vou fazer uma intervenção para ver se, assim, qual que é a questão que ele tá querendo dizer. É que o ponto de vista da gente para as questões é que classificam isso. Isso. Ele tá falando que o sacrifício é considerado um cerceamento, enquanto o milagre é considerado uma expansão, algo que deu em algo novo, algo que gerou algo novo, algo que gerou algum ganho. Sendo que para ele o sacrifício gera ganho também e gera resultado também. Precisamente. É. Por que que ele quer falar da simbologia do sacrifício? Porque é um assunto que ainda tem muito dogma em cima, mas é um assunto de alto poder de realização, tanto o milagre quanto o sacrifício.
É algo de alto potencial mental, físico e energético, porque é considerado algo além da nossa capacidade. Então, é uma espécie de bomba energética, sabe? Que é capaz de mudar a nossa vida, independente do que a gente acha, né? Se mudou pro bem ou pro mal, enfim, pro bom ou pro ruim. É um catalisador. Entendi. Como que eles são feitos? Ai, Jesus, tô agoniada. Deixa eu tomar um gole de chá. Como que eles são feitos? Existe uma rede, né, de acontecimento, de probabilidade, de pensamento, que já foi falada aqui e explicada. Potenciais eventos e acontecimentos que podem ou não ganhar uma consciência própria, um, um acúmulo energético próprio, e podem existir e serem conscientes. Essa rede de possibilidades, quando ela é tensionada através de ações e pensamentos, ela começa a convergir para um só ponto. Esse ponto em que a probabilidade de acontecer era muito baixa, acaba virando algo altamente provável de acontecer devido ao grande número de eventos que direcionam até esse dado momento ou esse dado ato. Quando esse evento é presenciado, é visualizado, nós podemos dizer que ele acontece para vocês. E se você quiser falar assim nesses termos, né, no astral também. A partir do momento que esse evento, que seria quase impossível de ser, de acontecer, ele acontece, ele é vivenciado, eu tô me enrolando porque tá meio difícil, tá, de eu entender? Esse evento, ele pode ser chamado de evento, cabeça, evento catalisador. Esse evento catalisador é chamado de milagre ou sacrifício. No que esse evento catalisador diferencia, por exemplo, de um evento catalisador como um nascimento, a morte ou uma guerra? É que nascimento, morte, guerra, enchente, eles são eventos de alta probabilidade de acontecimento na matéria e na Terra. Então, vamos dizer assim, que a possibilidade deles acontecerem é mais natural, é mais previsível e não é tão incomum aos olhos de vocês. Quando um evento que está no limite das possibilidades, algo quase impensável acontece, aí sim, independente do número de pessoas que vivenciem, esse evento é o chamado sacrifício ou milagre. E aí tá perguntando se dá para você entender como que se faz um sacrifício ou um milagre. Sim, ele tem que ser algo fora do comum. É algo fora do comum. Primeiro, há a intenção de manifestar aquele evento específico. Segundo, são feitas ações e existe uma rede energética que se forma em torno disso, formando as ligações para que as consciências viventes naquele ambiente presenciem aquele momento.
algo precisa influenciar o direcionamento da rede de vivência, de experienciação das consciências. Ele está perguntando se dá para entender essa parte, Tá. tá? Eu entendo que, vou dar um exemplo. É muito mais fácil a pessoa estar sujeita a entender o sacrifício ou o milagre se tiver algo muito fantástico, por exemplo, na frente dela. É isso? Não exatamente, porque existem os pequenos milagres e sacrifícios. Normalmente é algo que o nosso cérebro demora a aceitar que está acontecendo. Tão pequena é a possibilidade, como, por exemplo, a alguém que voltou da morte, ou alguém se curar de uma doença terminal, ou alguém sacrificar um bebê. Tá, ele tá falando no âmbito diferente do que eu tô pensando, porque o que eu tava pensando era assim, dentro você tem que, sei lá, você bota todo mundo no lugar, essas pessoas veem alguma coisa e o resultado e aí classificam ele. Só que para elas fazerem essa classificação é porque elas viram algo mais fantasioso. Por exemplo, está dentro de um terreiro. Se o pai de santo ali não tiver incorporado e tentar fazer, dificilmente às vezes vai funcionar. Ele tem que trazer uma entidade, tá entendendo onde eu quero chegar? Só que o que ele está Sim, trazendo parece ser algo assim mais coletivo e menos fechado, no caso, como eu pensei num terreiro, mas é tipo assim, não, não, é ele está maior. querendo trazer algo fora ou no limite das possibilidades que possam ser imagináveis pelas pessoas. Por exemplo, um milagre dentro de um terreiro, ele, por mais que seja raro, ele ainda é esperado, ainda é um evento esperado. Dá para entender? Não é impossível de Mas é a mente acreditar, das pessoas está mais propensa ali, né? tá mais propensa àquilo. É isso que ele está querendo dizer. E quanto mais raro, não, ele mandou corrigir. Quanto mais fora do limiar das possibilidades, das programações, maior, maior é a dificuldade de manifestar aquele evento aqui na Terra, e mais energia tem que ser deslocada para que aquilo seja alcançado. Como, por exemplo, sei lá, ver uma pessoa voar. Ele falou que ver uma pessoa voando é um exemplo bom porque biologicamente as pessoas não podem voar, mas a visualização de alguém voando, vamos dizer assim, ou de uma nave espacial, ou de ah, um evento coletivo, por exemplo, uma alucinação coletiva onde todos viram a mesma coisa, que nem você está falando aí. Mas fora do contexto que ele deveria acontecer. Por exemplo, uma entidade veio e curou alguém num terreiro, sim, pode ser considerado um pequeno milagre, mas como estava dentro do contexto do terreiro e as consciências envolvidas estavam direcionando energia para aquele momento, já era algo previsível. É algo muito mais previsível do que esse mesmo milagre acontecendo a partir da manifestação de uma entidade, um Exu, por exemplo, na Igreja Católica. Entendeu? Então, Ó, ele eu vou está falar uma falando do parada tipo de. interessante. Pode falar. O segredo de Fátima, aquela coisa de aparecer no meio de todo mundo ali, sabe? Ao céu aberto, todo mundo presenciou e viu coletivamente ali, num lugar que era inesperado, né? E tem os pastorinhos que pediram para provar, né? E aí, né? A história é mais ou menos assim. E aí, a Virgem Maria apareceu pra galera, né? E eles viram fenômenos tipo o sol andando, né? E coisas que são impossíveis. Que é pra dizer, Isso. ó, meu, tem coisa aí,
né? E todo mundo viu. Foi Isso. coletivo. Eu É entendi. disso que ele está falando. A possibilidade disso acontecer era quase impossível. Por isso, foi considerado um milagre. Não é algo corriqueiro, tanto é que não aconteceu de novo. E o que ele está querendo explicar é como se faz isso. Como se faz isso? A manifestação daquele evento começou bem antes, a partir do direcionamento das consciências. É como se fosse instalado e mantido uma expectativa na mente das pessoas para direcionar elas, consciente ou inconscientemente, naquela direção. Isso pode ser feito, esse direcionamento, né, energético e consciencial, ele pode ser feito tanto com avisos, um aviso que é dado em que talvez muita gente não vai acreditar, mas algumas pessoas vão acreditar, então ele diz que é como uma ideia plantada no subconsciente das pessoas e que aos poucos, ao longo do tempo, vai encaminhando para a manifestação daquele acontecimento. Isso é comumente feito por profetas, por exemplo, ou através do simbolismo e de rituais. Através da manifestação do ritual e do uso de símbolos, de ferramentas, é possível que haja um direcionamento maior para que essas forças atuem. E aí ele está falando, por exemplo, de relíquias, né, que existem até hoje, que são difíceis de serem explicadas. Então, ele tá fazendo um questionamento para mim, né, porque eu falei relíquias, né? Ele tá falando, por que você acha que existem relíquias dentro de igrejas que foram catalisadoras de eventos milagrosos e que não existem relíquias que são catalisadoras de eventos, de grandes eventos de sacrifício ou de milagres é, dentro do outro lado da dualidade, né? Ele está falando que existe, só não é conhecido, não é falado, porque esse assunto é meio que proibido, como se dentro da nossa mente, ou dentro da minha mente, né, vou falar por mim, existisse algo do tipo, não vamos falar, se eu não falo, isso não existe. Entendendo. Não, eu tô pensando aqui. Tô pensando aqui. Porque veio um monte de informação de uma vez na minha cabeça. Eu acho que eu tô entendendo onde que ele quer chegar, assim, pelas informações que ele tá falando. Mas é muito doido esse negócio. Muito, muito doido. É muito. É que, assim, é. Eu tô lembrando de uma coisa que não tem muito a ver com isso, mas pode ser que tenha. Tem vários barris de plutônio radioativos que a daqui 1000 anos eles ainda vão estar radioativos. E tem uma galera que, Uhum, tipo assim, meu, como é que a gente diz pro humano daqui a 1000 anos que não é pra ele mexer nisso? Então, assim, foi tirado da vista da gente, foi levado pra um uhum, canto muito longe e não é falado. E eles, assim, como é que eu vou colocar isso? Ah, então eu vou colocar um símbolo de uma caveira? Pô, mas será que o humano daqui 1000 anos ele vai, tipo assim, não vai olhar e associar isso com outra coisa? Então, assim, não deveria. O que eu faço? Aí eles colocaram, então, um ambiente hostil para se chegar nesses barris de plutônio. Então, assim, colocaram uns espinhos, num lugar feio. E falou assim: meu, é uma forma de dizer, não cheguem aqui. toda uma simbologia, não é? Toda uma simbologia. E é para uma coisa ruim, né? Porque você mexer ali, você vai. Porque o bagulho daqui 1000 anos ainda vai estar lá. Não vai ter passado ainda o efeito radioativo. Mas aí acontece.
Que essa própria simbologia é disso que eu tô querendo falar, ele tá falando. É convidativo, é bom se ajoelhar e andar por mais de 1 quilômetro de joelho? Não seria a mesma coisa? A mesma pessoa que acha que tem que andar em cima de pregos, ou tem que se chicotear, ou tem que andar de joelhos, por que que ela não poderia de repente achar que aquele caminho perigoso, cheio de espinho, seria um caminho para a iluminação? A iluminação É, do Plutão. cara, é. O cara ia ficar radiativo, bem iluminado. Você sabe que isso foi questionado. Do tipo, pô, isso pode virar um culto, isso pode virar algo em torno disso. Isso foi ventilado. Do tipo assim, o ser humano ele vai chegar nesse negócio, ele vai criar uma seita em cima disso. Isso foi comentado e visto pelos envolvidos nessa questão. Né? Tipo, eles vão fazer uma seita do plutônio aqui e vão meter uns caras de edumentárias ali, do tipo assim, opa, vamos adorar O aqui. deus do plutônio, né? Se É, mexer com ele, cara, morre. a gente, é isso que foi comentado também. Era uma possibilidade. É. Então é isso, assim, é isso que ele quer falar. Ele quer falar dessa simbologia que ajuda a direcionar a consciência até o limite daquela probabilidade que normalmente não iria acontecer. Ele está dando exemplo, por exemplo, lá no cilindro, né? Seria na bordinha do cilindro lá, mas nesse caso ele está falando de um cilindro coletivo. Pode ser individual também, mas de um cilindro mais coletivo, né? Que para o foco da nossa consciência, né, se encontrar lá naquela borda, naquele limite que não seria normalmente manifestado, é preciso um certo esforço e direcionamento. E esse esforço e direcionamento geralmente é feito através de símbolos, através de histórias, através de representações, e é assim que os milagres e sacrifícios acontecem. E por que que ele veio falar disso agora, né? Porque esse assunto tá na moda, ele tá falando bem claro. Porque esse assunto tá na moda. Que vergonha. Sim. E é de interesse das pessoas, então, que fosse, pelo menos, bem tratado, né? Que fosse desmistificado, no sentido de que só há, só há sacrifício, só monstros fazem sacrifício, sabe? Só que é uma coisa terrível, entendeu? Porque o próprio ato da pessoa se chicotear para se livrar de pecados ou de andar de joelho, né? Lá no próprio Fátima, né? Lá em Portugal. Ou fazer o caminho de Compostela, São Tiago de Compostela, é uma espécie de sacrifício também. É algo que a pessoa não faria normalmente. É algo muito difícil de fazer. E algumas pessoas precisam Promessas, disso, né? precisam desse algo impossível para alcançar algo impossível também, não é? Então é como se a pessoa dissesse, olha, aconteceu algo muito fora da curva na minha vida. Então eu preciso fazer algo muito fora da curva para poder compensar, para poder pagar, né, essa promessa ou pagar. O que que isso pode ser diferente de um pacto? Ele tá falando. O Pode que crer, que isso, né? o que que isso pode ser diferente de um pacto, né? Você vai lá na igreja, você pede, promete e depois você paga. Com esforço, às vezes com dinheiro, com energia, às vezes com a sua saúde também. É isso que ele quer tratar, porque esse assunto tá muito na moda, né? Essas simbologias que vêm em shows, criminosos, crimes que estão sendo descobertos, é, teorias de conspiração em relação a batalhas, a política, né, a poderes.
E ele está querendo dizer que isso é um mecanismo nosso, é um mecanismo de regulamentação nosso, de regulação nosso, desculpa. É uma forma de manipular as possibilidades do que acontece na nossa realidade. E é feito toda hora, para todos os fins possíveis. E é assim que se faz. Entendi. Então ele tá ajustando aí na nossa cabeça que, no fim das contas, né, cara, a promessa vale, né? E o pacto não vale. Isso. Né? E assim, a gente classifica essa parada. Ele não está querendo entrar no mérito do É, que é bom e o que é ruim. Ele está querendo dizer como que acontece. Como que acontece? Precisa que algo que seja impossível, né, que de acontecer na sua vida e precisa acontecer. Tipo, eu preciso ficar famoso até o final do ano e eu sou um anônimo. Então, eu vou precisar direcionar esforços, energia, né? Além disso, esse esforço, essa energia, ele não, muitas vezes não vem só de mim. Eu preciso direcionar a atenção de outras pessoas para que aquele evento ocorra lá na frente, entendeu? Afinal de contas, se você vai ser famoso no final do ano, você precisa ter a atenção de milhares de pessoas em você. às vezes é menos místico do que parece, né? É algo Porque natural, é isso que ele está querendo falar, é, que é algo natural. É uma espécie de manipulação mesmo da realidade. E que não é só quem é político que sabe fazer, quem é religioso sabe fazer, e nós sabemos fazer, porque o nosso inconsciente, ele está programado assim. Ele está programado para funcionar assim. Tanto é que a sua tia ou a sua avó pode ter feito uma promessa no final do ano, né? Todos nós fazemos promessa no Réveillon, quase todos. Né? Vai mudar de ano, eu prometo isso e aquilo outro para poder ter isso, isso e aquilo outro. O que é isso diferente de um pacto? simpatias, né? Simpatias, No fim do ano, aquela coisa toda. Eu isso. pego 3 caroços na uva. Isso, Todo ano. objetos que a Todo gente ano coloca a nossa consciência, a gente coloca a nossa energia, né? E fica na aí, carteira o ano inteiro. E todo ano tem isso. outro. E quando eu vejo, eu não sei mais se é desse ano, se é do outro, se é do ano passado. Tem um monte de caroço na minha carteira. E é isso. Entendeu? E assim, Aí o religioso que isso. guardar, que guardar a imagem de Jesus vai ser diferente de você guardar um cristal ou vai ser diferente de você fazer um ebó? É isso que eu tô querendo dizer que essas forças elas existem. Você colocar a força naquele seu objetivo, direcionar o seu consciente para aquilo, direcionar as pessoas ao seu redor para aquilo, sempre existiu. É óbvio, quanto maior o nível de energia que você coloca ali, maior a bomba, vamos dizer assim, catalisadora. Por isso que existem igrejas, templos, shows, reuniões, seitas, cultos Porque e a é mídia, geral, né? É. e a mídia também. Todas as formas de direcionamento da atenção das pessoas pode ser considerado uma manipulação desse tal foco de consciência, né, dentro das linhas de possibilidade. Mas veja bem, só é chamado de milagre ou sacrifício quando é algo quase impossível de se acontecer, lá dentro daquele limite mesmo. Algo surpreendente e extraordinário. E eu espero que agora, aqui, no final dessa sessão, você tenha entendido a associação entre sacrifício e milagre. Sim, E como que eles acontecem, né? sim. Gostei. É isso. Era isso, É, eu era entendi. isso. Eu entendi. Assim, acontece. Você entende que é sacrifício porque tecnicamente você teve que dar muito de si para que aquilo aconteça. Isso. E o milagre é uma coisa tipo assim, putz, aconteceu coisas que eu talvez não merecesse ou que fossem impossíveis e não é muito diferente um do outro.
Isso. Se você quiser simplificar mais ainda, essas duas partes são como se fosse o investimento e o retorno, quando elas estão Entendi. funcionando juntas. Mas uma não depende da outra. Você pode fazer o sacrifício sem obter o milagre, você pode obter o milagre sem precisar do sacrifício. E Tudo normalmente eles depende estão da forma. associados. É isso. Sim, normalmente estão associados, mas depende da forma como você vai interpretar e da forma como vai ser manipulado. Compreendi. Muito claro, ao meu ver, também. Acho que as pessoas que estão ouvindo também vão ter entendido isso muito bem. Pronto, tem pergunta? Ué, como eu entendi bem, eu não tenho muita pergunta não. Eu acho que até eu É, entendi também que não tava gostando entendeu? muito, Assim, ó, acho pô, que eu posso até acho que a falar, gente pode pô, falar no pós, né? pô, Discutir um acho que pouquinho. sim. Eu acho que isso seria mais interessante. Eu Tá, gostei, eu então gostei da sessão. Vamos vou acender as finalizar. luzes aqui. Vamos finalizar. Vamos focar no pós.